Você de Minas está acompanhando. Gente, vai ficar um enganando o outro durante um bom tempo. Cara, Você viu a demonstração do torcedor no último jogo contra o Náutico, né? É. Foi um empate em 0-0, foi melancólico, foi virada do ano, mas tinha 60 mil pessoas ali torcendo pelo clube. Na despedida do Sobs, né? Sim. Foi. E que o Cruzeiro vai terminar o quê? 15º da Série B, cara? Acho Que 14º, parada, sim. maluco. E flertou com a Flertou, Série C, sim. quase casou. Pois é. O Vitória casou, né? Que é outro Vitória clube também, foi que é o também. celeiro de revelação dos Sim. jogadores, tudo, e que é Série C de Campeonato Brasileiro. Durma com um barulho desse. 2022. E esse daí não tem uma equipe de advogado pica que nem a do Fluminense, Não, né? não tem. Então, Esse aí Que agora é presidente, né? É. É o Mário Bittencourt, né? Mas Eu tenho uma pergunta, posso? Vai? Opa. Como é que é isso? Não ter um grande rival na Série A? Eu não sei o que é isso. por Sim. exemplo, Mas como é que é pra vocês? É uma situação diferente mesmo. O Atlético não. Assim, o América é um rival. Olha, em Minas há algum tempo a gente não falava tanto assim que era um clássico, porque a diferença é grande. Mas é claro que o América é um rival, né? Sim, claro que é. Mas sem dúvida alguma, jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, ter grandes chances de ser campeão na próxima semana e não ter o Cruzeiro por perto é algo completamente diferente do que o atleticano sempre pensou. O atleticano sempre pensou que vai ter um jogo contra o Cruzeiro daqui a pouco, que ali as coisas mudam, você pode estar bem, pode ficar mal, e a mesma coisa acontece do outro lado. É muito estranho não ter o rival. Mas, de novo, vem um pensamento lá do futuro. Eu acho que o cenário econômico do futebol brasileiro tem mudado. Talvez daqui a algum tempo a gente não tenha mais... Bom, essa já é uma realidade no Rio, né? 4 gigantes disputando. Não, tem 4 grandes camisas, espetaculares, mas tem um gigante disputando. 4 gigantes disputando em São Paulo. Talvez a gente não tenha daqui a algum tempo. E o Santos esse ano e o São Paulo ficaram na parte baixa, estão na parte baixa da tabela. Pode ser que esse ano, 2021, tenha sido uma pílulazinha do que pode ser o futebol daqui a algum tempo. De vários atores bem intencionados e bem administrados, como Fortaleza, como Atlético Paranaense, aparecendo ali, dando uma de Leicester, aparecendo ali e tal, e grandes camisas tentando juntar os caquinhos. Pode ser. Assim, era uma coisa que você podia até pensar, mas assim, eu imagino que os clubes grandes do Brasil não imaginaram que o campeonato inteiro, Fortaleza e Bragantino, ia ficar lá em cima. Não. Esqueci do Bragantino. Mas é um outro grande exemplo disso. Sim. Os caras que iam ficar lá, o Internacional, e Grêmio, e São Paulo, Santos, ali, lá embaixo, né? Com esses caras, né? É incrível isso. Sim. Mas isso aconteceu. Aconteceu, exato. E se continuar assim, a tendência é se manter, né? Porque o Santos é um outro time aí que tem um sobrenatural no Santos, né? O Santos tem um negócio sobrenatural. Incrível. E entre os meninos que você olha a escalação, fala, eu não vou decorar isso nunca. Mas a situação do Santos até um pouco tempo atrás estava
muito complicada e ainda é em questão de gestão, né? Ainda é. E aí, como é que recupera isso aí, né? É difícil. É uma equação que não fecha. E não tem jeito, né, gente? Se vier uma cobrança mais forte, se vier uma dívida mais forte, como é que você vai fazer? Né? Você vai ter que resolver. A situação do Santos é incrível, mas a situação de diversos... A gente está meio que acostumado a ver que o Curitiba voltou para A, né? Mas volta no tempo. O Curitiba era um time de Série A. Uhum. É um time que ganhou o Campeonato Brasileiro de 85, é um time que desafiava os times... Isso virou aquele papo que você tem que contar pro seu filho. Ou seja, dá pra mudar, dá pra ficar pior. Isso, né? O recado otimista é esse hoje. Sério, assim, vocês são flamenguistas. Eu não precisei contar pro meu filho quem é o Vasco, porque ele é filho de um jornalista esportivo. Uhum. Então, assim, era fácil ele perceber que existe um respeito ali. Mas a gente tá falando de uma década do Vasco muito ruim. Abaixo do que é o Vasco. Abaixo não. Sombra do que é o Vasco. Sim, uma década é um prejuízo de muitos anos, gente. Vai recuperar isso daqui a quanto tempo? Para talvez voltar a ser o Vasco e se continuarem assim, com essa intriga daqui, intriga dali, aí perde um jogo, vamos dinamitar o conselho, vamos não sei o quê. Se continuar desse jeito, retaliando o clube, não vai voltar. Eu falei isso recentemente na TV, até me mandaram várias mensagens agradecendo. Eu conheço um ex-vascaíno, um cara que falou, cara, minha vida tá muito boa, um bom relacionamento com a minha esposa, tô conseguindo ali pagar minhas contas, meu filho tá legal, tal. A única coisa que não me dá prazer na minha vida é o Vasco, eu não quero mais isso. Eu conheço essa atitude, Caramba, sabe assim? Pesado isso aí, hein? Então, mas você acha que isso não pode estar acontecendo? Se esses caras não largarem o osso, né? E aí eu não falo apontando o dedo para uma ou duas diretorias. Isso vai acontecer com muita frequência, com muita gente. E aí os filhos deles vão olhar o Chelsea e Manchester United. Pois é. Entende? Por que no shopping tá lotado de camisa deles? Com certeza. Porque a ligação é muito mais agradável.